uma convicção. E eu quero falar hoje sobre um tema que eu creio que vai esticar a nossa igreja. Eu creio que foi um dos maiores desafios na nossa transição de liderança da nossa igreja. Eu creio que foi um dos nossos maiores obstáculos para a implantação do novo de Deus. Não do novo do André, não do novo pastoreio do pastor que chegou, mas o novo de Deus, uma nova estação. Sem dúvida alguma, essa foi uma das maiores barreiras que a gente enfrentou, e é por isso que eu quero trazer luz sobre esse assunto, porque quando rompemos nisso, não existem mais limites para a nossa fé. Você está comigo? Diga amém. Eu acho que a mensagem pode se tornar uma série. Eu quero falar sobre 3 pilares fundamentais, mas se não der para a gente falar dos 3 hoje, eu falo do primeiro, a gente segue depois, amém? Eu quero falar sobre grandeza. Eu quero falar sobre grandeza. A grandeza, quando ela é deturpada, se torna ferramenta de muitos líderes para fazerem com que um povo os sirva. A grandeza, quando ela é sabotada, faz com que a gente abrace uma falsa teologia, acreditando que vivemos na falta de algo nos torna mais santos. Daí votos de pobreza, daí a ideia de que os meus líderes, eles não podem ter tanto conforto, daí a ideia de que missionário precisa passar sempre perrengue ou viver em crise, daí a ideia de que teologia não pode falar sobre prosperidade. A verdade, irmão, que todo princípio distorcido, ele causa dano, mas não é porque existem princípios distorcidos que a gente não vai falar a respeito desses princípios. A gente está aqui justamente para isso. Tem gente que fala, eu prefiro nem ouvir mais sobre teologia e prosperidade. Não, é melhor você ouvir sobre a prosperidade bíblica. Eu prefiro nem ouvir mais sobre oferta, entrega e teologia. Não, é melhor a gente ouvir sobre a entrega do padrão bíblico. Eu não quero mais ouvir sobre milagres, eu me feri porque Deus não me curou. Não, eu preciso entender o que a Bíblia diz sobre milagres, a fé do tipo de Deus. Se alguém está comigo, diga amém. E a grandeza é uma linguagem de Deus. Deus é grande, tudo que Ele faz expressa quem Ele é. Se Deus não fosse um Deus grande, Ele não teria feito tantas espécies de animais. Algumas, inclusive, não foram descobertas pelo homem até hoje. Irmão, vamos ser sinceros. Se Deus fosse como a gente é, Ele teria poupado energia criativa quando criou animais que não seriam descobertos ou tão vistos na profundidade do mar, em lugares onde a gente ainda não conhece muito bem, porque a gente conhece menos sobre o fundo dos oceanos do que sobre o espaço. Existem animais que Deus fez, mesmo sabendo que a criação não se relacionaria com Ele. Deus não poupou criatividade em nenhum aspecto. Olha para a fauna, olha para a flora. Toda a natureza expressa a glória de Deus. Você olha para um flamingo, você olha para um tucano, você olha para o sorriso de uma criança, você olha para a forma como um feto é gerado no ventre, você olha para o pôr do sol, ou para o arco da aliança, que se tornou depois o arco-íris, uma referência pagã, um outro Deus que se tornou depois o símbolo de uma agenda. Tudo isso na essência, na sua gênese, nada mais é do que uma expressão da glória de Deus. Em algum momento nós começamos a abrir mão daquilo que é uma expressão de quem Deus é. A gente começou a optar pelo simples, pelo feio. Irmão, olha para mim, estamos vivendo um tempo em que o belo está sendo sabotado pelo feio. Compramos roupas que já vêm rasgadas. Os nossos jovens celebram ídolos que têm um perfil autodestrutivo, vários deles morrendo antes dos 30 anos. A gente acha bonito uma geração que tem relativizado o que é belo. Todas as vezes que o belo é sabotado, você pode ter certeza que a natureza de Deus está sendo sabotada também. Toda a criação glorifica a Deus, toda a criação expressa a Deus, toda a criação reflete Deus. Eu lembro que eu estava jantando lá na casa do Arthur e da Mayra, e ela falou, pastor, você sabe o que geram as doenças? Todo alimento feito pela mão do homem. Eu falei, como assim, Mayra? Ela falou, todo sabor artificial, cheiro artificial, todo conservante artificial, porque tudo que vem de Deus gera vida, e tudo que é alterado começa a gerar morte. Todas essas doenças nada mais são do que um corpo desfigurado por coisas que não são como era. Alguém está comigo? Diga amém. Existe uma linha teológica, inclusive, que acredita que até o dilúvio, até aquele momento, a chuva era desconhecida para a criação, porque vinha uma névoa debaixo do solo e irrigava toda
as plantações. Então era um ecossistema perfeito. O jardim era um ecossistema perfeito, guardado por Deus, regado por Deus, criado por Deus, e foi lá que Ele colocou você. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu creio que muitas vezes o nosso desafio em caminhar em grandeza não está ligado só a um pensamento nosso, mas pode estar ligado a gerações e gerações e gerações que tiveram uma visão completamente deturpada a respeito desse tema. Sabe, existem religiões que tratam foto de pobreza como se fosse algo que santifica, mas Deus não é um Deus de pobreza. Deus não é um Deus de pobreza. Vou falar de novo e alguém vai celebrar isso aqui. Deus não é um Deus de pobreza. Nenhum pai tem prazer em ver falta no seu filho. E se nós que somos maus temos prazer em dar boas coisas para os nossos filhos, é o que o próprio Jesus disse, quem dirá o Pai que está no céu? Caminhar em grandeza, irmão, não tem a ver só com ter dinheiro. Não é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu vim falar sobre ser grande, uma mentalidade grande. Quando você prefere perdoar do que ter razão, isso é grandeza. Quando você caminha uma segunda milha com alguém que te perseguiu, isso é grandeza. Quando você prefere cobrir a nudez de alguém do que expor, isso é grandeza. Quando você se move debaixo de uma cultura de honra, isso é grandeza. Quando você caminha em lealdade, isso é grandeza. Alguém está comigo? Fomos chamados por Deus para sermos grandes. Pastor, a Bíblia diz que eu preciso diminuir para que Ele cresça. Pois é, João Batista fala isso no final de um tempo. O último profeta que está anunciando uma antiga aliança, mas quando Jesus se revela, a nova aliança se revela, Ele fala, olha, vocês são como estrelas no universo. Os muitos frutos de vocês glorificam ao meu Pai. João 15. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido, porque os seus muitos frutos glorificam ao meu Pai. Ele fala, não se pode colocar uma luz escondida debaixo da mesa ou no lugar onde ninguém vê. A luz precisa ser colocada em lugares altos para que todos vejam. Então antes a gente diminuía para que Ele crescesse, agora a gente expressa quem Ele é para que Ele seja ainda mais glorificado. Então eu quero falar sobre grandeza hoje. Você está comigo? Salmos 2:8 diz, pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como a sua propriedade. Irmão, uma das coisas que mais limitam pessoas a saber lidar com o novo de Deus é a nossa dificuldade em saber lidar com o futuro. Muita gente prefere a mediocridade do conhecido do que a grandeza do desconhecido. Eu prefiro não ir, por quê? Porque isso aqui pode não ser o que Deus disse que seria, mas pelo menos isso aqui eu conheço. Você sabe por que a fé muitas vezes define os nossos limites? Porque tem momentos em que a gente fala, Deus, até aqui eu vou, daqui em diante eu não quero, tá bom para mim. Se tá bom para você, tá bom para Ele. Filho, tá bom? Tá bom, então essa é a sua medida. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Nós definimos alguns limites que o próprio Deus não estabeleceu. Eu já falei sobre isso aqui. Eu lembro que eu fui pregar uma mensagem lá no Rio alguns anos atrás. O tema da mensagem era voe alto, fly high. E aí eu fiquei buscando em Deus alguma palavra que pudesse marcar aquilo. E Deus falou comigo, filho, eu quero falar com você sobre os seus limites. Eu já falei sobre isso aqui, mas vai ser novo para alguém. Alguém está comigo? Diga amém. E ele falou assim, pega uma lista e começa a anotar tudo que te limita. E eu comecei a anotar os meus limites. Eu queria inclusive te fazer esse convite. Você pode, durante a tua semana, pega um dia, durante o teu lugar secreto, no teu devocional, e começa a escrever os seus limites. E aí a segunda coisa que Deus me falou foi, agora anota ao lado dos limites, quem te limita? Medo de não prosperar, o medo me limita. Eu não consigo me envolver com uma igreja, por quê? Porque uma marca do passado me limita. Eu não consigo acreditar no casamento, por quê? Porque o casamento dos meus pais, uma memória do passado me limita. Ele falou, começa a nomear quem definiu os seus limites. E aí sabe o que eu percebi, irmão? Que não foi Deus que definiu nenhum dos limites que me paravam. E aí sabe qual foi a terceira pergunta que Deus me fez? Se não fui eu quem definiu esses limites, por que você os respeita? Irmão, muitas vezes respeitamos mais os nossos medos do que as nossas promessas. Porque se o medo me paralisa, mas a promessa não me move, o medo na minha história tem mais força do que a promessa nela.
Se a promessa diz vai acontecer, o medo diz não vai acontecer, se você decidiu não se expor, não confiar, não descansar, não se lançar, você escolheu o medo. A Bíblia diz que a nossa fé tem a capacidade de mover montanhas. Irmão, não se iluda, o nosso medo também tem a capacidade de criá-las. Tem muitas montanhas que a nossa fé está movendo hoje porque o nosso medo criou lá atrás. Criamos gigantes, criamos montanhas, criamos monstros. É como uma criança que vê a projeção de um ursinho de pelúcia na sombra da sua parede e acha que aquilo é gigante. Na verdade, você só está vendo na perspectiva errada. Davi nos ensina sobre isso. Alguém está comigo aqui ainda? Diga amém. Não existe nenhum relato bíblico em que Davi chame o gigante de gigante. A Bíblia diz que os homens chamavam o gigante de gigante. Mas quando Davi chega lá, ele olha para o gigante e ele olha para um ponto sensível do gigante. Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu que quer afrontar o Deus dos exércitos? Irmão, guarda isso. Quem não tinha circuncisão não tinha uma marca da aliança. Então, quando Davi olha para um homem sem aliança, ele fala: tá fácil. Tá fácil. Como que alguém que não tem aliança com Deus quer afrontar alguém que carrega uma aliança de Deus? Então ele não olha para o gigante pela estatura que ele tem, ele olha para o gigante pela ausência que ele tem. Ele fala: quem é esse homem sem aliança que vem enfrentar um Deus que fez aliança com o seu povo? Chamamos alguns gigantes de nossos gigantes, os nossos problemas, os nossos desafios, mas nem sempre chamamos milagres de nossos. A minha cura, a minha restauração, o meu milagre. Você percebe que muitas vezes a gente não vive grandeza por uma questão de mentalidade. É fácil a gente crer no gigante, mas às vezes se torna mais difícil a gente crer num Deus que mata gigante. Por quê, pastor? Porque as tempestades são palpáveis, você olha para elas e é possível vê-las. O milagre eu tenho que crer que vai acontecer. Os gigantes são palpáveis, você olha para eles e é possível tocar neles. O milagre eu preciso crer que vai acontecer. Mas a verdade é que o reino espiritual, ele é mais real do que qualquer coisa que os nossos olhos conseguem ver. Por isso, irmão, que tem lugares que Deus nos convida para ir que a gente não vai conseguir enxergar como vai. Quando os nossos olhos se fecham, é a voz dele que vai guiar, dizendo: vai, filho, continua, isso, agora espera, não é tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Isso, filho, agora avança, confia, descansa. Em vários momentos da nossa história, quando os nossos sentidos naturais não funcionaram, você vai lembrar, foi nesse momento em que Deus mais falou com você. Eu lembro de uma pregação do Drummond que ele falou sobre a luz. Ele disse: a luz, ela não é barulhenta. Alguém já entrou no seu quarto, você acendeu o interruptor e aí a luz falou com você: cuidado, escrivaninha à direita. Alguém que já entrou no quarto escuro e bateu com a canela em algum móvel, alguém já viveu isso ou só eu? Ok. Quando você acende a luz, ela fala com você? Não. Ela não fala. Você não liga o farol do seu carro, ele vai falando: isso, vira agora 15 graus, isso, mantém, quebra-mola. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar num princípio básico sobre a luz. A luz não é barulhenta. Ela não vai falar para você sobre algumas coisas, mas ela vai te dar a oportunidade de enxergar algumas coisas. Quando a luz entra no ambiente, você consegue enxergar. A luz não fala, mas ela aponta um caminho. A luz não fala, mas ela revela um caminho. Então, quando os meus olhos naturais se fecham, os meus olhos espirituais se abrem, e tudo aquilo que parecia oculto agora está disponível. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, mas a glória dos reis está em descobri-las.